Olá, a paz a todos, que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Amados, bem-vindos ao Ministério das Cartas para Deus. Hoje o título da carta é uma pergunta: quer vencer em Cristo? Você quer vencer em Cristo? Faça mais barulho que eles. E a palavra do Senhor que me dá base para falar sobre isso está na carta aos Romanos, Romanos 8, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 31. Tem um título, né? A palavra diz assim: nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação dos eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem contenderá? E Cristo que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito? Só até aqui. Aqui então Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus. E faz uma pergunta para nós: quem tentará contra os eleitos de Deus? Nada nos separa do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos nos separamos do amor de Deus, fazendo coisas que Deus não se agrada, fazendo coisas que Deus não permite, ou deixando de fazer as coisas que Deus nos deu direção, não entendendo aquilo que Ele tem para nós e não cumprindo seus propósitos. Então nada nos separa do amor de Deus, mas o nosso livre-arbítrio separa. Nada vindo de Deus nos separa, mas o que vem de nós pode nos separar do amor de Deus, porque pelo nosso livre-arbítrio nós podemos nos afastar. Tem um louvor que diz: onde está aquele povo barulhento, aquelas pessoas que temiam a Deus? Aqui na época do povo judeu que se afastava de Deus, recebia as bênçãos, estavam com Deus, cheio das bênçãos que Deus entregava. As pessoas endureciam seus corações, agiam pela força do próprio braço e se afastavam de Deus. E aqui esse louvor está em uma dessas passagens. Onde está aquele povo barulhento? E que barulho, né? Porque o título é assim: quer vencer em Cristo? Faça mais barulho que eles. Que eles quem? Mais barulho do que aqueles que não temem a Deus. Mais barulho do que nós mesmos quando nos afastamos de Deus. E esse barulho aqui não é um barulho que perturba, não é um barulho perturbador do que está errado, perturbando o que está errado para fazer o que é certo. É um barulho santo, é um movimento santo, uma direção de Deus. Oração, a oração, os louvores, o jejum, barulho santo. Uma movimentação na terra para buscar o Deus nos céus. Outro ponto: não seja Cristo só para você. Não seja cristão só para você.
Quantas pessoas estão por aí que dizem que amam a Deus, que amam a Jesus e são cristãos só para elas próprias? Não seja cristão só para você. Quantas pessoas tem por aí que eu amo a Jesus, eu sigo seus caminhos, mas toda decisão que toma é só para ela. Às vezes para a família também, mas existem até igrejas assim. A igreja que é uma igreja cristã, só pela igreja, para mais ninguém. Só aquela igreja vai para o céu. Só aquela denominação vai para o céu. Quando a gente sabe que no reino dos céus não tem placa de igreja. Deus não abriu os nossos olhos para isso. Porque se você já reconheceu a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador, é porque Deus abriu os seus olhos. É porque Deus abriu os meus olhos. Não é mérito nosso. A comunhão que você tem com Deus hoje, a comunhão que eu tenho com Deus hoje, é porque Deus permitiu que os nossos olhos fossem abertos. Mas eu busquei, mas o que te incomodou a buscar? Quantas outras vezes você já tentou buscar e nada aconteceu até o dia que você entendeu? Foi a força do seu braço que te fez entender? Ou foi o Espírito Santo que encheu o seu espírito e Deus abriu os teus olhos? Se Deus abriu os meus olhos, se Deus abriu os teus olhos, a gente não pode ser cristão só para nós mesmos. Porque o que Deus faz por uma pessoa é para que chegue em muitas pessoas. E será que o amor de Deus, que abriu os meus e os teus olhos, está chegando na vida de mais pessoas? Nós estamos sendo instrumentos da palavra de Deus para que mais pessoas tenham os olhos abertos, como você e eu? Se isso não está acontecendo, nós estamos sendo cristãos para nós mesmos. E aqui eu relato alguns tipos de cristãos e já relato o porquê também. Já relato agora o porquê. Aqui eu não estou fazendo discriminação de pessoas, não estou fazendo discriminação de tipos de cristãos, porque eu tenho certeza absoluta que assim como eu me identifiquei com vários aqui, que eu já fui e talvez ainda seja em algumas situações, todos nós já fomos ou estamos sendo esses tipos de cristãos que Deus colocou no meu espírito. Em algum momento eu já fui ou estou sendo? Presta atenção no que Deus me entregou. O cristão 007, né? O 007 lá do filme, né? Do espião. É aquele que ninguém sabe que ele é cristão. E quando as pessoas descobrem, nossa, eu nem sabia que você era cristão. As pessoas se escondem. Eu já fui assim. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia na rua, debaixo do braço. Cristão 007, ninguém sabe que é cristão. A pessoa vai escondido para a igreja, não fala para ninguém. Não espalha o amor de Deus por onde passa. Esse eu já fui. Cristão covarde. Aquele que só é cristão quando está dentro da igreja. Fora dela, age de acordo com o mundo. Não, eu não quero confrontar o mundo. E aí só age como cristão dentro da igreja. É um cristão covarde. Ser cristão é um valor. Não é uma atribuição, não é um objetivo, é um valor. E valor é algo inegociável. Valor é aquilo... Imagina um objeto que você tenha, que foi lá dos seus pais, seus avós, seus tataravós. E você não se desfaz daquilo, porque aquilo tem um valor para você. Ser cristão é assim, é um valor inegociável. A gente nunca pode se omitir sendo cristãos covardes. Por onde quer que a gente passa. Por onde quer que a gente passe, nós temos que defender a nossa fé em Cristo. A nossa fé na minha religião, na minha igreja? Não, a igreja é um lugar de congregar, de buscar a Deus.
mas a nossa fé é em Jesus Cristo. Não seja um cristão covarde, que eu também não seja um cristão covarde. Tudo que eu estou dizendo aqui, tenha convicção que Deus me deu essa direção primeiro, para eu fazer essa reflexão e deixar de ser algumas coisas que talvez eu seja, que talvez você também seja. Não seja um cristão covarde. Ou um cristão kamikaze. O cristão kamikaze é aquele que pega a palavra de Deus e sai por aí usando ela como uma espada de fato. Vai, começa a ofender as pessoas na rua. Vocês têm que se converter. Vocês vão para o inferno. As pessoas que não conhecem a Deus ou que não querem ouvir a Deus, elas não querem ouvir por causa do cristão kamikaze. O cristão kamikaze, ele inverte a palavra de Deus. Ele não inverte as escrituras, porque é o que está escrito. Mas aquele que não conhece a Deus, você falar para a pessoa: ah, você vai para o inferno se você não buscar a Deus. Se a pessoa se converte a Deus, se o cristão se converte a Deus por medo de ir para o inferno, não é uma conversão genuína. Nós não temos que ter medo de ir para o inferno, nós temos que ter amor a Deus para buscá-lo. É o amor a Deus. Amai a Deus, amai. É o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Se você está buscando a Deus, se a gente está intimando as pessoas a buscarem a Deus só com medo de ir para o inferno, não é um amor genuíno, é um interesse. Tem outro nome isso, não é amor. Aquele que busca a Deus porque tem medo de ir para o inferno, não ama a Deus. Ele tem interesse de não ir para o inferno, só isso. Ah, não, mas tem exceções. Pode ter. Mas o cristão kamikaze faz isso. Sai por aí ameaçando pessoas que nem conhecem a Deus, ou aquelas que se afastaram, que é pior ainda. A pessoa que se afastou de Deus, ela sabe. A gente não precisa ficar falando isso com ela. O que a gente precisa fazer é tratá-las com amor, porque a maioria das pessoas que saíram do reino dos céus é porque elas se decepcionaram com o cristão kamikaze. Aquele que usa a palavra de Deus como de uma forma suicida, né? Kamikaze aqui eram estudantes japoneses que se dispunham a entrar no avião e se arremessar com o avião como se fosse uma bomba. Esse é o termo kamikaze. A pessoa se suicida, mas no caso aqui o cristão kamikaze, ele mata a fé dele e mata a fé dos outros também. Não é só para ele. Sai na rua confrontando as pessoas, querendo jogar a verdade, quando quem convence é o Espírito Santo. Nossa missão é levar a palavra de Deus com amor para as pessoas. Eu fico indignado com essas pessoas que ficam gritando aí nas praças. Se está falando, se está pregando o amor de Deus, amém. Mas elas começam: vai pro inferno, você não vai buscar a Deus, o último dia. Não é assim que a gente ganha vida para Deus. A gente atrapalha o caminho de Deus fazendo isso. Não seja um cristão kamikaze. O cristão cavalo também, esse parece piada, gente, mas não é sério. Eu não ia me dispor a estar falando dessa forma se não fosse para tratar isso com seriedade, né? E aqui o cristão cavalo é o quê? O cristão forte, porque o cavalo é um animal forte. Mas aqui não, o cristão cavalo é o cavalo manco. É o cavalo que, quando a gente brinca com as crianças, fala pocotó, 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 não é? O cristão cavalo aqui, ó, pouco pode, pouco pode, pouco pode. Esse é um tipo bom aqui, porque a gente pouco pode. Nós pouco podemos. Mas nós temos que termos convicção que quem pode é Deus, quem faz é Deus. Em algum momento nós podemos aí ser o cristão cavalo manco. Pouco pode andar, pouco pode caminhar. Cavalo manco é o cristão sem Deus. Pouco pode. Nós pouco podemos, porque quem pode é Deus. Quem faz nas nossas vidas é Deus. O cristão artista também. Não seja um cristão artista. Aquele que sobe no altar, dá um show e some. Ninguém vê depois essa pessoa, ninguém nem sabe que ela é cristã. Cristão artista. Tá cheio aí, hein?
Tá cheio aí fazendo show, enchendo o bolso, enganando as pessoas, levando o evangelho da prosperidade. E não que não tenha, Deus é um Deus de prosperidade. Mas se a gente só busca isso, estamos aí sendo cristãos, artistas também. Só queremos aquilo que nos agrada. Não seja um cristão artista. Cristão mordomo, agora já começa a ficar bom. Esse eu quero ser. Eu quero ser um cristão mordomo. O cristão mordomo é um servo do Senhor. Como? Ele está sempre servindo as pessoas. Como que você e eu podemos ser servos de Deus? Como que a gente vai servir a Deus? Só orando, só fazendo por nós? Não. O servo de Deus serve as pessoas. Eu quero ser um cristão mordomo. Eu já vi pessoas se incomodando de serem chamadas de mordomos da casa do Senhor. Mordomos de pessoas. Eu me sentiria feliz se eu fosse chamado assim. Mordomo da casa do Senhor. Mordomo do Senhor. Que maravilhoso, né? Esse eu quero ser. Cristão valente. Cristão valente, ele é forte na fé. Ele encara os desafios sozinho. Mas sozinho de pessoas. Não importa onde ele está cheio de Deus. Você pode estar sozinho aí. Pode estar se sentindo fraco. Porque a valentia não vem de ter força. A valentia está, né, que aqui eu chamo de coragem também, de enfrentar os desafios mesmo com medo, cheio de Deus. Que tremendo, né? Eu quero ser também um cristão valente. Um cristão não corajoso, porque a coragem vem de enfrentar os desafios. Então o cristão valente aqui é aquele que vai mesmo com medo. Ele é forte na fé. Forte na fé que Deus, né? Davi, para vencer Golias. Pequenino, franzino, para derrotar um gigante. Davi foi um valente. Talvez ele tivesse algum medo, mas ele tinha força na fé em Deus. Esse é o cristão valente. Esse eu quero ser também. E aqui, indo para a palavra de Deus, né? Não que eu tenha fugido dela. Cristão Pedro antes de Jesus ser crucificado. Antes de Jesus ser crucificado, Pedro era um tipo de cristão. Prometeu para Deus que jamais, né? Prometeu para Jesus que jamais o negaria. Jesus, ainda hoje, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro, não tem como isso acontecer. E aconteceu. Pedro era um cristão até a morte e ressurreição de Jesus. Nós também somos assim. Não vou negar a Jesus, não vou negar a meu Deus. E em situações a gente acaba negando. Mas olha aqui, o próximo cristão. Pedro, o cristão convertido. O cristão Pedro convertido. Depois da ressurreição de Jesus. Ele ganhou muitas almas para Jesus. E enfrentou a cruz de cabeça para baixo. Porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. De ir para a cruz como Jesus morreu, que ressuscitou. Esse é o Pedro, o cristão Pedro, depois da ressurreição de Jesus. É outro Pedro. É um Pedro cristão verdadeiro. O Pedro cristão, antes da ressurreição de Jesus, ele estava aprendendo, se desenvolvendo. Mas ele se tornou um homem abençoado por Deus. Um servo de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus. Aí ele entendeu. Esse eu quero ser também. Aqui o cristão Paulo, antes de Jesus, né? Aqui nem era cristão, né? Ele era um sábio da lei, um entendido da lei, conhecia muito da palavra, mas não tinha discernimento da palavra.
Não tinha sabedoria sobre a palavra. Perseguia os cristãos. Viu Estevão ser apedrejado. Esse era Paulo. Esse era o Paulo religioso. E aqui, o próximo, o cristão Paulo, depois de Jesus, depois que Jesus o parou no caminho de Damasco, quem se tornou Paulo? Um apóstolo escolhido depois da ressurreição de Jesus, que ganhou mais pessoas que não eram do povo judeu para Deus, para o reino de Deus, que mesmo preso tinha palavras abençoadas como está nessa carta aqui aos Romanos, né? Quem não intentará contra os eleitos de Deus? Paulo passou de um religioso, doutor da lei, para um cristão temente a Jesus, que recebeu de Jesus e entendeu: quem tentará contra os eleitos de Deus? Ninguém tentará contra um eleito de Deus que se permite seguir os caminhos de Deus. Não adianta, todos nós somos eleitos de Deus. Se nós estamos nessa terra como criaturas, é porque Deus nos amou primeiro. Mas um eleito de Deus tem que se tornar filho através de Jesus Cristo. Um eleito de Deus tem que ter a convicção de que amar a Deus sobre todas as coisas transforma as nossas vidas. E não amá-lo por interesse, mas amá-lo por gratidão. Amá-lo para honrá-lo. Amá-lo para respeitá-lo. Amá-lo para cumprir os seus propósitos nesta terra. Não com medo de ir para o inferno. Esse é o cristão Paulo, depois de Jesus. Que tremendo, né? E aqui o cristão Jesus. Porque Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo representa o Salvador, né? Então o cristão Jesus, o maior cristão do universo, o maior cristão desta terra. Quem foi o cristão Jesus? Ele não teve duas passagens como a maioria de nós aqui, ou até três. Ele teve uma só. Ele foi a vida toda, enquanto ele esteve nesta terra. O cristão Jesus. O cristão Jesus não veio aqui para sentar no trono. Ele não veio aqui para ser adorado, nem carregado nos braços. Ele veio aqui para servir. O cristão Jesus veio aqui para servir. Olha que tremendo isso. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para ensinar e salvar aqueles que nele creram. Como estava lá em Jeremias: quem creu na nossa pregação? Aqueles que seguiram a Jesus creram. Como está lá em João, capítulo 17, os versículos 20 e 21. Na oração de Jesus, lê essa oração. João 17 é a oração de Jesus, próximo à sua crucificação e depois a sua ressurreição. Ele fala que ele pede a glória de Deus de volta, a glória que ele tinha antes de existir o mundo, de volta para Deus. Ele pede para Deus cuidar dos apóstolos que ainda estariam no mundo. Ele relata que os apóstolos, assim como ele, não eram mais desse mundo, mas eles estavam no mundo, e pediu a Deus proteção para eles. Ele pediu para Deus também aceitar aqueles que acreditaram naquilo que os apóstolos estavam levando, a mensagem de Jesus, o amor de Deus e a mensagem da cruz. Então, se você e eu acreditamos na mensagem da cruz, acreditamos no sacrifício de Jesus para perdoar os nossos pecados, e que entregando as nossas vidas a Ele, estaremos no caminho da salvação. Jesus orou por você e por mim, para que Deus nos colocasse ali no livro da vida, escrevesse o nosso livro no livro da vida, para ir morar no céu ao lado dele, porque Ele quer todos aqueles que o amaram, que o receberam ao lado dele, lá nos céus. Quer ir para lá? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Quer ir para lá? Desça as águas do batismo, você mesmo aceitando o batismo, não pessoas aceitando por você.
quero ir para lá. Ande em obediência. De todos os cristãos que tem aqui, esse é o mais difícil, né? A gente consegue ser um cristão Jesus? Não. Não passaremos nem perto disso. Mas seguindo os seus passos, estaremos no caminho. Siga os passos do cristão Jesus. Se inspire aqui no cristão Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, se inspire no cristão Paulo. Depois que Jesus o tirou dos caminhos errados, lá no caminho de Damasco. Mas siga, se dedique em ser o cristão Jesus. Aquele que veio para servir. Aquele que veio para curar, libertar, ensinar. Isso é o que eu desejo para você que está assistindo. Isso é o que eu quero para minha vida, até o fim dos meus dias. Buscar todo dia, andar, caminhar como o cristão Jesus. Nunca vou ter honra, nem mérito nenhum, nem oportunidade, nem limpar os pés dele. Mas se eu conseguir fazer um pouquinho do que ele fez, já estarei feliz. Quem tentará contra os eleitos de Deus? Às vezes nós mesmos, sendo eleito de Deus, não querendo caminhar com Ele. Quer vencer em Cristo? Faça mais barulho que eles. Eles quem? Primeiro eu mesmo, mais barulho do que eu mesmo. Menos de mim e mais dele. Mais barulho do que aqueles que não servem a Deus. Não podemos tolerar os absurdos. Temos que ser cristãos genuínos. Fique com essa palavra no seu espírito, porque o coração do homem é enganoso. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe.